Eu vou cronometrar aqui, que eu estou acostumado a cortar a galera em evento, agora é minha vez de o pessoal cortar se estourar o tempo, né? Mas, pô, obrigado pelo convite. Eu não sabia que o Glauber organizava agenda de eventos. A gente está precisando lá no Cubo, viu, Glauber? Chamou aí bastante startup, gente do setor, muito legal. A apresentação eu ia chamar várias startups para falar durante, meio quebrar o protocolo. Aí, quando eu vi a programação uma semana atrás, eu falei, ué, já está todo mundo lá. Então, dei uma adaptada, mas vou tentar trazer um pouquinho aqui para vocês. É um prazer enorme participar. Fui na edição passada também, lá no Porto de Santos, e já dei um overview sobre os principais desafios das startups. Vou tentar falar um pouco mais geral agora do próprio mercado e como que isso se reflete na prática para o setor também. Acho que no outro evento, né, eu expliquei o que era uma startup, e aqui a abordagem que eu vou trazer para facilitar é explicar um pouco mais como que funciona a indústria que está por trás desse setor, né? Quem que financia as startups. Todo esse mercado ele é muito creditado e suportado por investidores de capital de riscos. É uma classe de ativos que tem uma taxa de mortalidade altíssima, mas aquelas startups que dão certo retornam muito investimento, né? Então, um benchmark americano, por exemplo, da década de 2000, de 1.000 startups que fizeram a primeira rodada semente, né, que eles chamam de seed, menos de 1% chegou no patamar de unicórnio, que são startups que valem $1 bilhão, como o Slack, o Uber e o Airbnb e algumas outras também. A maioria deu errado, mas um fundo ali que junta dinheiro e investe em 20 companhias, se 2 ou 3 já derem um retorno ali de aproximado 36 ou 40, 50 vezes, geralmente um pouco da média quando tem as saídas, já acaba compensando todo o investimento, né? E como que isso influencia a dinâmica da indústria? Para você conseguir ter esse retorno em 10 anos, essas empresas precisam crescer pra caramba. Em termos de volume, startups, de modo geral, representa menos de 0,00 alguma coisa do volume de empresas existentes, né? No Brasil, são 18.000 startups. Se for comparar com o número de CNPJs, pouquíssimo. Só que, se você for pegar essas startups e for comparar a geração de empregos, elas geralmente geram aí aproximadamente 50% dos novos empregos. Tem um estudo da Endeavor bem legal que fala sobre o impacto das empresas de alto crescimento, a maioria são startups, e isso mostra muito a dinâmica de transformação que elas geram, né? Porque emprego direto é renda, são trabalhos que edificam, né? A pessoa que trabalha numa startup sai com uma cabeça um pouco mais aberta e totalmente capaz de criar outra startup depois, né? Geralmente, o sucesso no setor vem quando você faz uma segunda ou terceira empreitada também, né? Então, acaba tendo esse tipo de impacto. E para isso funcionar bem, as empresas precisam crescer muito, e quando elas crescem, elas também impactam o número de clientes que elas alcançam. Toda vez que eu trombo com alguma startup do Cubo, pivotou, mudou o nome, triplicou, captou investimento, é algo até meio, às vezes eu fico até meio assustado quando, de 3 em 3 meses, as mudanças que acontecem nessas empresas, né? E isso passa a gerar muita coisa interessante, porque as startups, além desse impacto de renda, emprego, educação nos profissionais, elas também geralmente levam um tipo de serviço que era muito restrito a apenas um determinado grupo econômico, né? Então, como que funciona na prática? Geralmente, a startup ela oferece uma solução que é bem melhor do que o que já existe no mercado. Eu não gosto de falar que geralmente é mais barato, porque menospreza a classe, né? Mas os feedbacks que a gente tem é que são melhores, mais especializados, e a startup nasce com uma cultura muito mais focada nos clientes. Isso, naturalmente, faz você conseguir, de uma forma mais rápida, barata, usar um serviço muito bom, e você não precisa usar só fornecedores e prestadores de serviços tradicionais também. Então, as startups também têm muito esse objetivo de democratizar inovação e levar a tecnologia para os mais diversos setores. Essa indústria no Brasil cresceu muito nos últimos anos. Em 2021, ela quase triplicou de tamanho. Ela saiu de 10 bilhões de reais para 50 bi. Surgiram muitos fundos novos, e isso é muito reflexo da quantidade de vendas e saídas que existem, porque toda vez que uma startup é vendida, os empreendedores voltam a serem anjo, criarem um fundo, e isso volta para o ecossistema. E apesar de que, no ano passado, a indústria desacelerou em investimento quase 40%,
crescimento, eu vou mostrar aqui para frente, surgiram muitos fundos novos que ainda tem que investir, então a tendência é que continue crescendo também a longo prazo, né? Um grande reflexo do crescimento da indústria são o surgimento dos unicórnios, que você até já consegue olhar os setores que eles mais estão disruptando, como, por exemplo, o setor financeiro, que é o mais aquecido também, ou de e-commerce, que foi, acho que, talvez um dos primeiros assim a reunir pessoas que foram criando plataformas de varejo para vendas na internet, e alguns outros cases. Mas esses unicórnios têm um papel muito importante no sentido de geração de formação de talentos. Eles empregam, ao todo, são quase 200 mil colaboradores, é um número bem legal, e o efeito positivo no ecossistema deles, apesar de que eles captaram muito investimento, não conseguiram fazer rodadas grandes o suficiente e tiveram que fazer alguns layoffs, isso ficou bem comum no setor também, que são as demissões em massa. Mas, do outro lado, você tem toda uma cadeia de startups emergentes precisando de talentos. Então, tem um efeito meio que positivo as demissões deles, porque acabam gerando emprego, renda, ou novas startups também, porque a pessoa que participou de um crescimento acelerado, como, por exemplo, do Gympass, ela sai totalmente apta, já sabe o caminho das pedras para criar uma outra startup também, né? Esses são os fundos ativos no Brasil. O que é legal quando a gente olha para a comunidade do Cubo é que a gente, quase assim, 95% desses fundos já investiu em pelo menos uma startup que está no Cubo. Então, isso traz um poder de rede muito bom para as startups conseguirem chegar em qualquer um desses players que estão financiando, né? Hoje, a indústria brasileira ela é muito madura até o quarto ou quinto investimento, que geralmente é o que o pessoal chama da série A. Antes disso, tem as camadas mais de o capital semente, ou pre-seed, ou os investimentos anjos, aceleradoras, mesma categoria também, mas ainda tem um gap muito grande pós o Series B, e geralmente uma startup, para conseguir continuar captando esse dinheiro, vai precisar captar com fundos internacionais, porque do Brasil não tem tantos investidores ativos nesse estágio. Aqui tem um número disponível para ser investido nas startups. Um fundo, geralmente, que financia a indústria, ele dura 10 anos. Então, ele precisa fazer os seus investimentos nos primeiros 4, 5 anos, e depois ele amadurece, né, matura esses investimentos das startups, e nos últimos do ciclo de vida do fundo, pode ir até uns 12 anos, ele tem que fazer os desinvestimentos, né? A primeira grande onda de fundos brasileiros surgiu em 2010. E eles fecharam bem o ciclo até 2020, e aí surgiram vários fundos emergentes também recentes. A gente ainda está nessa primeira metade desse tempo de investimento. Por isso que o dry powder, que é o valor disponível a ser investido em startups, ainda está bem alto, e por mais que esse ano talvez tenha menos investimentos que o ano anterior, vai bater esse prazo dos 5 anos e a atividade tende a retomar também, né? O maior valor disponível para ser investimento é na rodada do Series A, que é muito jargão, né, as fases, principalmente para quem não é do setor, até a gente se confunde às vezes, mas para explicar a jornada de uma startup, eu gosto de falar que existem 4 estágios, e aí eu gosto de comparar com setores tradicionais para facilitar, mas eu brinco que tem um estágio da ideação, geralmente os empreendedores estão part-time, estão buscando os outros sócios, estão explorando meio que o mercado, ainda não estão 100% dedicados, e geralmente a pessoa fica uns 2 anos martelando naquilo, pensando, até que encontra os outros fundadores, dá um salto de fé, vamos criar isso daqui, vamos para o play. E aí entra a etapa de validação. A de validação é o que pega todos esses estágios de investimentos iniciais, anjo, aceleração e pre-seed. De validação, basicamente, é você fazer o alicerce da coisa, né? De ideação é como se você fosse escolher onde você vai construir a obra. Estamos validando, vamos fazer o alicerce. A hora que você validou bem o negócio, definiu certinho qual que é a persona que você vai mirar, o produto, o mercado, o problema, o time, e qual que vai ser a estratégia de go-to-market, aí você vai para o próximo passo, que é o de crescimento, né? É muito difícil você crescer qualquer startup sem ela estar validada, por isso que essa etapa do alicerce é super importante. Nessa fase do crescimento, entra bem o do seed em diante, ou o final dele também, né? Algumas pessoas chamam até de bridge, quando a startup tem que fazer uma extensão da rodada para continuar validando principalmente o crescimento. E o Series A em diante é quando ela já está com mais certezas e é hora de construir a obra mesmo, explorar aquele canal, as margens de crescimento são mais constantes e mais previsíveis também.
Eu brinco que é a pancadaria da construção civil, quando está subindo prédio, pode ser lá na Vila Olímpia, em São Paulo, também é um caos. Então, é mais ou menos esse a comparação. E aí, depois, pós-Series B, já chegam em uma etapa um pouco mais madura, a empresa desacelera as taxas de crescimento, mas passa a ter uma segurança e estabilidade maior. Eu brinco que é um momento como se fosse do design de interiores e a arquitetura, a perfumaria da coisa final também. Aqui já aí fazendo a propaganda do pessoal, né, muito bacana, recentemente uma startup do setor, a Logshare, conseguiu atrair um dos principais fundos do mercado americano aqui no Brasil, e esse dinheiro ele é muito bacana porque permite à startup, por exemplo, a fazer uma série de testes, validações, testar novos produtos, trazer recursos humanos, fazer novas estratégias. Eu brinco que é como se fosse uma forma de P&D mais eficiente, assim, um investimento em venture capital, porque, acima de tudo, você também vai gerar inovação no próprio setor. Uma característica muito local do mercado brasileiro é que a indústria de investimentos aqui ela ainda é muito local. Você vai comparar com alguns países vizinhos que têm densidades semelhantes de ecossistema, a gente é um pouco o inverso, né? Enquanto na Argentina a maioria dos investimentos são internacionais, aqui no Brasil a maioria dos investimentos são locais também. Então, aqui já traz umas perspectivas de coisas que o próprio setor pode ajudar, por já ser um setor muito internacionalizado também. Esses foram os setores que mais tiveram vendas de startups nos últimos 3 anos, quer dizer, entre a janela de 19 e 21, né? Então, a gente teve quase 50 vendas de startups do setor financeiro, e isso já é quase que uma janela para o futuro, né? Antigamente, toda empresa, se ia conversar, que tinha uma base grande de clientes, ela queria ser o Google, ser o Facebook, monetizar com anúncio, né? Hoje, a moda é que todo mundo quer ser banco, todo mundo quer virar uma fintech, quer levar serviços financeiros, explorar crédito, antecipação de recebíveis, buy now, pay later, meios de pagamento, enfim. Então, isso já mostra que, tipo, qualquer empresa assim, que vai continuar crescendo, em um dado momento, vai inovar com algum serviço financeiro. O segundo setor que mais teve aquisições foi o de varejo. Depois teve o de Martech, que não é de mar, né, é de marketing. Então, serviços que ajudam você a se relacionar melhor com os clientes, você explorar mais aquisições, vendas e tudo mais. E o quarto foi o de educação, com 21 operações. O de educação também dá um insight legal, porque cedo ou tarde qualquer empresa vai ter que apostar bastante na educação na base de clientes ou do próprio mercado, né? Então, quando você olha os M&As que aconteceram no setor, até uma forma de você espelhar o que pode estar por vir, o que pode dar ideia, né? Só que aqui já é meio que assim, é o retrovisor, né? Você não está olhando para frente, aqui é o que já passou, o que está todo mundo olhando também. Mas esses M&As têm um papel fundamental no ecossistema brasileiro, porque eles trazem muita liquidez, muito recurso disponível para os empreendedores, né? Geralmente, quando a empresa vai comprar uma startup, é porque ela ou está interessada no produto daquela startup, pode ser uma forma bem melhor do que fazer internamente, ou porque essa empresa está interessada na base de clientes daquela startup, ou porque aquela empresa está interessada naqueles talentos, né? A aquisição do time da startup para internalizar o time, que é o que o pessoal chama na indústria de acqui-hiring, é bem comum, porque às vezes é muito melhor você trazer um time de 28 pessoas do que montar uma área inteira de tecnologia. Por exemplo, tem alguns cases bem comuns disso aqui no Brasil. E além de ser um fator de inovação para as empresas, para os próprios empreendedores acaba sendo um final de ciclo muito recompensador, porque, eu brinco que a melhor forma de alavanca social hoje é você, de fato, empreender e, às vezes, em 36 meses ou 6, 7, 8 anos, você conseguir desembolsar uns bons milhões também, isso te traz potencial para você fazer outras coisas depois, né? E, geralmente, o que a gente observa de todos os empreendedores depois da saída, não conseguem ficar parado. Então, o bichinho ali, empreendedorismo pica, a pessoa volta a ser anjo, volta a criar outra startup, e quando ela volta muito melhor, com muito mais experiência, né? Não vai cometer os erros que elas já cometeram, né? A gente divide a estratégia do Cubo em 4 grandes pilares, falando que o grande desafio das startups primeiro é mercado, então é vendas e negócios, é um pouco do que a gente tenta contribuir bastante.
O segundo é capital, principalmente com investidores de capital de risco. Aqui não é capital financeiro, dinheiro pelo dinheiro tem várias opções no próprio Itaú, mas o dinheiro de um investidor ele é muito mais transformador no dia a dia de uma startup. Cria uma agilidade na governança, um senso de urgência, cria benchmarks, porque esse investidor já teve sucesso e fracasso em outros cases também. Isso traz um bom parâmetro, e geralmente a gente percebe que é um indicador de sucesso muito bom quando a startup capta com um fundo. O outro é talentos, principalmente vagas de negócios para as startups, né? São quase áreas empresariais, só que o pessoal dá uma gourmetizada, né? Então, um exemplo, tipo, a área de suporte pós-venda, o pessoal chama de Customer Success, mas o fundamento é muito parecido. Vendas ou marketing, o pessoal mete um Growth, mas é quase tudo a mesma coisa e a gente tenta ajudar bastante nessas posições, porque das 400 startups que a gente tem, é natural, por mês, umas 6 startups saírem do Cubo. E, geralmente, elas saem porque foi vendida ou porque fechou a operação. Como a gente tem uma média de 28 colaboradores por startup, sempre fica quase uns 150 talentos orbitando. A gente até brinca que emprega em menos de 1 hora, se precisar. Então, é um job que a gente faz bastante de ajudar as startups a encontrarem os talentos. E o outro são conhecimento, que, apesar disso ser commodity hoje em dia, é muito pelos eventos que a gente promove também. O Cubo ele começou por uma estratégia de densidade, então a gente pega e tenta reunir muita gente boa no mesmo local. Antes era um business de coworking, real estate, mas hoje a gente já criou um modelo mais híbrido. Metade das startups não são mais de São Paulo, residentes lá com endereço fiscal são apenas 140, as outras ficam de vários locais, mas a gente tem uma premissa muito forte de selecionar bem quem entra, então isso acaba ajudando bastante na qualidade das conexões. Aqui está repetido. Então, a gente hoje tem 400 startups e 40 grandes empresas. As grandes empresas elas estão lá muito para inovar com as startups também. Tem alguns outros motivadores, né, como para uma grande empresa estar no Cubo, oxigena demais a cabeça dos colaboradores. Então, tem um job to be done muito forte de educação empreendedora para os colaboradores. Também tem uma questão de marketing, né? E aí, por mais que algumas pessoas, às vezes, criticam, por exemplo, mas a empresa é super fumaceira, inovadora e tal, mas se a empresa é de capital aberto e aquilo aumenta o valor dela, gera um retorno interessante. A gente tem diversos casos, o próprio Itaú se alavancou muito em termos de imagem e marketing e já pagou assim, facilmente, numa relação de quase 10:1, tudo que ele já investiu nos últimos 7 anos do Itaú só em ganhos de imagem. E para várias empresas de capital aberto isso contribui. Então, a gente também tenta posicionar bem as empresas para mercado, principalmente com conteúdos de inovação no setor, mas o grande foco é mais esses dois aí, a conexão com as startups e a educação, a oxigenação da cultura de inovação nessas empresas. Uma estratégia que a gente faz já há uns 3 anos é consolidar verticais de mercado, né, que são os hubs, os setores. Então, eu brinco que é como se fosse uma associação comercial, muito parecido. O pessoal se junta, vai lá, pega o Dani da Cargo Snap, bate lá na porta da Intermodal, bloca um espaço todo, divide a conta com a galera, ou o Glauber traz todo mundo para Itajaí num evento. Assim, tudo que pode ser feito, o pessoal faz, e o nosso trabalho hoje é mais filtrar as oportunidades do que criar coisa nova, porque é uma comunidade que a gente tenta dar muito protagonismo para os empreendedores, né? Então, além do marítimo portuário, a gente também tem a vertical de agronegócio, que olha muito para a agricultura de precisão, tem a vertical de educação, que olha muito para o life learning long aí como um todo, tem a vertical de SG, que olha mais para a descarbonização de forma geral. A de fintech, como eu falei, principalmente inovações em meios de pagamento e crédito. De saúde, ela está bem focada hoje em projetos de compartilhamento de dados entre o setor, mas acho que o uso de dados abertos está sendo algo meio que comum em quase todas as áreas também. O de logística tem uma baita sinergia com o de marítimo portuário. Também eu vou trazer quais são as teses do Hub. O de varejo olha muito uma estratégia de desintermediação na cadeia.
E o de mobilidade, principalmente pensando mais em sustentabilidade, mas também em eficiência na vida urbana ou cidades inteligentes. Claro que todos os hubs são bem conectados e não é excludente, startup participa de um ou participa de outro, ela pode participar de vários, não tem problema nenhum. Essas são as empresas mantenedoras do Cubo, que fazem parte do ecossistema, depois quem quiser ver, eu mando o material com calma também. E aí as próprias empresas vão liderando as verticais, então, exemplo de algumas empresas que fazem um trabalho bem legal, como a DASA, na vertical de saúde, a Wilson Sons também no marítimo, portuário e logística como um todo faz um trabalho bem legal de trazer startups, ajudar a conversar e apoiar o pessoal, e tem alguns outros cases bem interessantes. Ano passado a gente conseguiu gerar 4.500 conexões, a gente monitora essas conexões, então cada vez que eu vou lá e pego uma startup, conecto com outra, a gente registra isso, e também a gente tenta fazer muitas empresas irem conhecer lá o Cubo e se conectar com as startups, né? A gente rodou uma pesquisa com 341 startups, dá 90% do nosso portfólio, para conseguir pegar alguns números e ter dimensão do portfólio do Cubo, né? Então, ano passado, as startups elas alcançaram um faturamento total de 3 bi, tudo bem que tem várias grandes empresas que é bem mais do que isso, mas já é significativo. Vocês vão entender o tamanho de uma startup e ver o quanto que isso é legal, o consolidado. De clientes, a gente chegou em 22 milhões, quase um valor bem legal, quando você olha para mercado consumidor brasileiro, o impacto que as startups chegaram. Os times, que é talento, né, é uma rede muito boa, são 828 fundadores, 19 mil colaboradores, só ano passado foram 10 mil novos empregos e um turnover bem legal de 6%, porque geralmente startups estão crescendo muito e as pessoas que estão ali no começo de uma startup acabam tendo uma experiência bem interessante e crescendo junto com as empresas também, né? Aqui são os valores médios de uma startup no Cubo, geralmente tem 6 anos de operação, 28 pessoas no time, 80 clientes, a maioria é um modelo de assinatura e vende para as outras empresas, já captaram 5 milhões e tem um faturamento aí anual de 3 milhões também. Você vai comparar com o benchmark americano, a gente está atrasado quase pela metade, assim, em termos de performance, SaaS e o ARR, que é a receita anual. Mas a nível Brasil, o pool, pelo volume de 340, é uma média bem ok. Aqui tem as perspectivas de crescimento. Claro que os fundadores sempre são muito otimistas, né, mas mostra um pouco do potencial de escala, dado o volume de pessoas não crescer tanto como o de faturamento. O maior desafio das startups que a gente monitorou é a geração de negócios e conexão com investidores, que é algo que a gente apoia, e um que a gente tenta fazer sempre é dar bastante visibilidade, seja colocando as startups em conteúdos, compartilhando os cases e afins também. Necessidades de conhecimento aqui talvez é muito específico, na minha primeira palestra eu falei desses 5 pilares exatamente, então quem quiser é só assistir a gravação do ano passado, mas o desafio número 1 é crescimento dessas empresas. A gente tenta ter uma atuação em 3 tipos de comunidade, né? Organizar um pouco a estratégia. Então, além da vertical de negócios que eu apresentei, tem uma vertical bem focada em conhecimento para o pessoal fazer benchmark, quem trabalha com sales, com quem trabalha com vendas, quem trabalha com gestão de produtos, com esses profissionais, e a gente vai pegando as áreas das startups e unindo esses talentos, e isso é bem bacana. Às vezes tem um ou outro empreendedor que chega e fala para mim, cara, não consigo acompanhar tudo que vocês fazem no Cubo, mas meu time está adorando, então toca o barco, pode continuar. Então, tem um trabalho bem bacana também de tentar ajudar esses colaboradores no dia a dia, né? Para eles acaba sendo uma experiência legal de networking e conexão. E a gente também tem um pilar de diversidade com 2 grupos de afinidade, o de mulheres, que é muito bom, a gente tem mais de 100 empreendedoras no Cubo, que são majoritárias nas startups, e bem engajado, eu brinco que eu acho que a gente não, assim, já está bem melhor até do que a maioria das outras startups fundadas por homens, mas o que ainda é a grande oportunidade de melhoria é o de Black Founders, que é o Afrocubo também, ainda são apenas 13 startups que têm sócios pretos fundados com majoritário na sociedade, ainda tem um trabalho bem grande, mas a gente busca fomentar também, um pessoal bem ativo, faz diversos eventos. Inclusive, a gente tem algumas startups aqui do próprio setor. Na verdade, era para eu falar slide por slide, já queimei a largada no outro.
Falando um pouquinho do Hub, então, que a gente tem aqui no setor, né, qual que é a nossa tese? Né? Basicamente, a gente busca trazer mais eficiência, segurança, sustentabilidade e integridade. Né? Claro que está tudo relacionado, querendo ou não, com ESG, mas esse é um pouco do que a gente tenta fazer com as startups. Né? E por isso que a gente coloca, através da inovação, acreditando muito as startups como uma ótima opção de inovação. Então, a gente tenta... Hoje, a gente está bem assim, bacana em termos das conexões com o setor e ajudando as startups. Ainda dá para melhorar bastante a frente com o governo e regulatório, é algo que a gente ainda, por ser um hub privado, não dialoga tão bem. Com outros hubs, aceleradoras e parceiros, a gente, no Cubo, tenta ser muito focado no que a gente faz, então também tem oportunidade de melhoria, mas é uma ideia a longo prazo. E universidades e centro de pesquisa, a gente já tem umas aproximações iniciais, mas tudo é uma questão de foco e capilaridade. Né? Ainda não tem a gente ainda não consegue coordenar todos os esforços, mas desde quando a gente lançou o Hub, muita gente vem conhecer, a gente tenta sempre apoiar, mas assim, o direcionamento sempre para o nosso time é fazer bem feito o que a gente já tem. Então, a gente tenta também ter esse foco bem nas próprias startups e no mercado com o setor, mas de maneira privada também. Né? Então, hoje, a estratégia do Hub, número 1, a gente monitora quantos negócios a gente gera, o impacto nas startups, o crescimento das startups também é uma outra métrica de sucesso, e o outro também a gente conseguir ajudar as empresas que estão envolvidas a terem uma cultura melhor de inovação. Essas são as startups do Hub, vocês vão conhecer aí. Quem que está aí? Levanta a mão aí. Tem uma galera da Logshare aí, Cargo Snap, o pessoal aqui, outro lá, quase todo mundo aí, do Ale da Navalport também. Tem bastante gente. Depois eu posso mandar a lista, o site, meio que o objetivo é vocês conhecerem todas mesmo. Então, deixar até um tempo maior para vocês tirarem as fotos, que é fazendo a propaganda gratuita aí também, mas é o grande objetivo. E é legal que essas startups pegam bem aquelas verticais que a gente falou das teses de inovação, né? Como ajudar o setor a ser mais eficiente, ser mais sustentável, ter mais integridade também, e segurança, que é algo super relevante para a área. Um mantenedor nosso fez um trabalho muito bacana, que ele mapeou todas as startups do setor no mundo, ficou um estudo muito completo. Quem quiser é só escanear o QR Code ou pegar o link, depois tem a apresentação disponível também. Ficou muito bacana porque você consegue ver, pelos setores das startups, quais são os grandes problemas e desafios que existem no setor. Tem gente, enfim, do mundo todo. Foram 45 países, em 5 continentes. A tecnologia mais explorada pelas startups do setor é relacionada a dados. As principais categorias, né, que a gente teve foram 155 startups em gestão e monitoramento de frota, 64 em gestão de portos e terminais, 93 em serviços especializados, 147 em frete e comércio internacional, 50 em cibersegurança e sustentabilidade e 18 em construção e manutenção naval. Aqui tem algumas tendências que foram obtidas por meio do mapeamento do setor. Como eu não sou um grande especialista, eu gosto de não ficar aprofundando muito no que eu não domino também. Mas, pelo relatório, você consegue ler e entender, é muito legal. Aqui seria bem melhor eu chamar uma startup para explicar, para não cometer nenhuma gafe também. Né? Esses foram os principais países, o ranking. O Brasil já figura ali, com 22 startups no setor. A gente tem algumas bem legais aí no Cubo também. E é basicamente isso, pessoal. Faltou 1 minuto e 50. Queria agradecer aí o convite, a organização do Glauber, do pessoal. Precisando, estou à disposição. André Golfeto no LinkedIn. No Instagram não me sigam, é só meu time, o Santos, né, lá de Santos, Dani. Cachorro e piada, mas o LinkedIn é bem sério e profissional. Valeu, pessoal.